Olá, galera. Professor José Barbosa, mais uma aula para vocês sobre concordância verbal. Bom, o nome já diz, concordância que concorda, verbal com verbo. Então, a concordância do verbo com o seu sujeito a que se refere. O verbo em função do sujeito. É a igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. Então, concordância com o sujeito simples. Não importa a posição do sujeito dentro da oração. O verbo concordará com o sujeito em número e pessoa, mesmo que esse venha deslocado. Então, antes do verbo e depois do verbo, sendo simples, concorda com o sujeito. Vamos ver um exemplo? Nós fomos estudar na casa da Maria. O verbo aí, fomos. Nós é o sujeito. Então, fomos concorda com o sujeito nós. Isso então é uma concordância verbal. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. O sujeito é a última boiada da fazenda. E o núcleo, a palavra mais importante do sujeito, a palavra-chave, é boiada. Então, o verbo sumia está na terceira pessoa do singular, concordando com o núcleo, com a boiada. Perceberam a concordância verbal? Veja, concordância agora verbal com sujeito composto. Quando o sujeito composto, ou seja, mais de um sujeito, estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural. Vamos ver um exemplo? João e Carlos deslizaram na pista. Sujeito composto, mais de um sujeito. João e Carlos. E o verbo? Deslizaram. Perceberam? O verbo pode ficar no singular em dois casos. Quando os núcleos são sinônimos e quando formam uma enumeração gradativa. Por exemplo, a paz e a tranquilidade envolveram-na. Veja que paz e tranquilidade é um sujeito composto, mas paz e tranquilidade são palavras sinônimas, são sinônimos. Tranquilidade e paz são sinônimos, palavras que similares. Então, percebe-se, posso usar o verbo no singular também. Poderia ser paz e tranquilidade envolveu-o. Percebem? O seu sujeito, sinônimo, pode ser usado no singular ou no plural. Perceberam a diferença? Tanto para o sujeito composto, é uma concordância verbal, tanto também para o sujeito composto e que são palavras sinônimas. Tá bem claro? Quando o sujeito for gradativo, ou seja, e dá uma ideia de sequência, de gradação, por exemplo, a angústia, o desespero e a inquietação o dominaram ou o dominou. Qual é a maneira correta? Veja, se tem uma sequência de ideias, nos permite usar o verbo no singular, mas se são sinônimas ou ideias gradativas, o sujeito composto pode ser singular ou plural. Então, as duas maneiras estão corretas, dá uma ideia de sequência, angústia, o desespero, a inquietação. Tá claro? Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, este poderá concordar com o mais próximo ou ficará no plural. Veja o exemplo. Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Percebe que nós temos aí o verbo, né? Foi, e nós temos o sujeito composto, o filho, a mãe e o pai. Então, se o sujeito é composto depois do verbo, poderia ser também foram ao parque de diversão
o filho, a mãe e o pai. Perceberam então? Concordância verbal? Fácil demais, né? Um abraço para vocês e até uma próxima.